Você está na GEAC TV. Acompanhe a belíssima página de Emmanuel Estás Doente, que abre as nossas reflexões de hoje. Estás doente? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. Tiago 5,15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem, mas quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou no além, o Senhor te levantará. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, texto extraído do livro Fonte Viva,
capítulo 86. Nos comentários para a Cortina do Eu, Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e também nós. A reflexão de hoje é inspirada em um capítulo de Emmanuel, Psicografia de Chico, chamado A Cortina do Eu. É o capítulo 101 da obra Fonte Viva. E nós embasamos as nossas colocações em uma frase desse capítulo, que traz: por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então nós vamos centrar aqui em entender o que é essa cortina do eu e por que ela traz esse lamentável sentimento de cegueira perante a vida. A cortina do eu nada mais é do que o egoísmo. E pelo dicionário comum, nós temos que o egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses, a despeito de todos os demais, de todas as outras pessoas. Então, na questão 914 do Livro dos Espíritos, há um conceito muito similar, que fala-se que o egoísmo, ele funda-se no sentimento de interesse pessoal, ou seja, em que de preferência que o mundo gire em torno do nosso umbigo. Essa cortina do eu, essa cortina do egoísmo, ela como qualquer outra cortina, ela nos impede de ver as coisas como elas são, de ter a percepção do mundo como ele é. Então a nossa visão, a visão que nós temos do outro e a visão que nós temos de Deus fica completamente deturpada. E chega a ponto de nós duvidarmos da existência de Deus, quando o nosso egoísmo é muito elevado ou muito aflorado. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz que o egoísmo é uma couraça que cobre os corações. Leon Denis já diz como sendo um lodo, uma camada de lodo que reveste as nossas percepções de mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque à medida que o ego vai aflorando, junto com ele vai aparecendo todos os demais vícios, porque o egoísmo é a raiz de todos os males. Então a pessoa, quando fica muito egoísta, ela tende a ter uma necessidade muito grande de autoafirmação, justamente porque ela tem um sentimento de inferioridade muito grande. E para contrapor esse sentimento de inferioridade, ela começa com o exibicionismo e chega-se ao ponto de ser não só o exibicionismo para o bem, mas também para o mal. E aí vem aquela fala que nós vemos popularmente, né, na sociedade: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa é uma frase que caracteriza bem o egoísta. Ele quer chamar atenção a todo custo. Ele duvida dos preceitos da ciência, ele duvida dos preceitos de Deus. Ele não acredita em nada além daquilo que ele acha como certo. E ele padroniza todo o seu discernimento no mundo a partir das suas próprias convicções, sejam elas certas ou erradas. E isso vai criando uma série de dificuldades para ele e para quem convive, porque a pessoa vive insatisfeita, muito atormentada, né? E por aí vai, dentre outros vícios. E nós vemos que à medida que nós vamos tendo conhecimento das leis de Deus, compreensão da vida espiritual e dignificação dos nossos sentimentos, nós vamos evoluindo em direção a Deus. Mas, quando nós nos apegamos muito no egoísmo, o processo é inverso. Nós não conseguimos evoluir, nós vamos ficando cada vez mais presos ao materialismo. Ou seja, chegamos a ponto de duvidar da vida além dessa encarnação. A gente acha que tudo acaba com a nossa morte. E com isso a gente perde a razão de viver, muitas vezes. Porque a gente acha que a vida se resume em aproveitar os prazeres, quando na realidade a vida é o bem seguir no caminho de Deus e compreendendo quem nós somos e por que nós estamos aqui. Então a pessoa egóica, segundo Joana de Ângeles, é um traço característico de imaturidade espiritual. E é por isso que a dignificação dos sentimentos, a ampliação dos nossos conhecimentos perante a vida vai nos guiando cada vez mais para um caminho, para uma marcha ascensional, pautada no autoconhecimento. E é por isso que nós temos a questão 919,
que fala da importância do conhece-te a ti mesmo, que é trazido pelo Espírito de Santo Agostinho. Então, cada parte da nossa mente, do nosso imenso quebra-cabeças, mental ou mesmo espiritual, quando nós vamos compreendendo esse quebra-cabeças, nós vamos tendo discernimento sobre o que deve ser aprimorado e o que deve ser mantido, e o que deve ser excluído. Porque nós sabemos também, por várias obras espíritas, que o egoísmo é a fonte de todos os males e ele atravanca, ele atrapalha a nossa marcha, ele atrapalha o nosso caminho para Deus, obviamente, né? Então, por isso, a importância do autoconhecimento. E junto com esse autoconhecimento, nada melhor do que nós pautarmos a nossa vida na exemplificação do Cristo, esse ser pleno, harmônico, perfeitamente equilibrado, que Joana de Ângeles chamou de homem integral. Por quê? Porque ele viveu na Terra para nos ajudar, para nos exemplificar sobre o maior código de ética que nós temos, que é o Evangelho, mas principalmente ele viveu aqui sem se deixar influenciar pelas nossas dificuldades e pelos nossos sentimentos egóicos. E é nisso que nós temos que prestar atenção, porque nós podemos sim, desde que tenhamos boa vontade, ajudar o outro, sem nos levarmos pelos sentimentos egóicos, sejam os nossos ou dos outros. E eu finalizo a reflexão trazendo essas duas imagens, em que o autoconhecimento nos permite nos conhecer como nós somos, nem maiores, nem menores, nem superestimados, nem subestimados, mas na medida certa. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos compreendendo como nós somos e em que ponto nós vamos precisar melhorar. E a segunda imagem, que é a desse homem, ele fica muito clara que o autoconhecimento também, ele nos permite esse aprimoramento de nós mesmos. À medida que nós nos enxergamos no nosso espelho mental, ou na nossa pintura, né, conforme está trazido aí nas imagens, nós vamos nos tornando capazes de nos moldar. E por fim, reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más tendências e pela sua transformação moral. Que possamos pensar nisso. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Deus nos fortaleçam. Boa parte da humanidade ainda tem um comportamento mais ou menos assim: eu sou melhor do que os outros, então eu mereço as coisas melhores. Se existe alguma coisa melhor, eu a tomo para mim em primeiro lugar. Os outros que se virem, façam o mesmo. Esse é um comportamento de orgulho e de egoísmo que ainda boa parte da humanidade encarnada e desencarnada expressa em sua vivência, em seus viveres. Ora, isso é a cortina do eu, envolvendo as pessoas, obscurecendo o seu raciocínio lógico e fraterno. O orgulho e o egoísmo ainda são duas chagas que causam a maioria dos males da humanidade, como nos disse Kardec em Obras Póstumas. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se
com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Se meditarmos um pouco sobre o comportamento dos humanos, veremos que a maioria das vicissitudes que nos afligem são originadas desse sentimento de pretensão de sermos melhores do que os outros, de sermos aquelas pessoas que merecem ter tudo de melhor e de bom da vida, em detrimento dos outros, dos nossos semelhantes. E aí pensamos ou sentimos os outros que se danem. Esse é o sentimento do orgulhoso e do egoísta. Quem assim pensa e sente, desconhece completamente os ensinos de Jesus, que resume todo o seu evangelho em 2 mandamentos. Na verdade, como ele disse, resume toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O orgulho e o egoísmo por si só não são nocivos, não são errados, não são ruins, porque eles são necessários para que nós possamos firmar o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência, que é tão importante para os seres vivos. O que torna esse instinto ruim e nocivo é a sua exaltação, é o seu exagero. Tudo aquilo que é exagerado é nocivo, a gente bem sabe disso. A exaltação da personalidade faz nascer o orgulho e o egoísmo. E então aquele ensino de amar o próximo como a si mesmo se transforma assim. Amar a mim mesmo em primeiro lugar. O que sobra fica para os outros. As minhas necessidades são prioritárias. As dos outros, para mim, não tem importância. Para mim, não importa. É um sentimento ruim e que faz alastrar em toda a humanidade as desavenças, os ódios, os rancores, as dores e o sofrimento. Nada de mal pode existir num sentimento de orgulho pelos feitos notáveis de nossos pais, de nossos filhos, de nossos irmãos. Isso é até salutar, se isso nós usarmos para ajudar-nos a comportar de maneira semelhante àquelas pessoas. Mas esse sentimento se torna nocivo, se torna ruim, quando, ao invés de exaltar a nossa necessidade ou o nosso prazer em imitar os bons, nós usamos isso para desmerecer, desvalorizar e desprezar os feitos dos outros. Acharmos que o que os outros fazem de bom e de notável não são importantes porque nós faremos o melhor, nós que somos superiores. Isto é um sentimento ruim e nocivo. Então, como combater o orgulho e o egoísmo? Como fazer para erradicar isso de nós mesmos? Para combater o orgulho e o egoísmo, precisamos nos conscientizar, primeiro, de que precisamos vivenciar o ensino de Jesus. Além disso, precisamos nos conscientizar da lei de reencarnação e da lei de ação e reação. Quando nos conscientizarmos de que nasceremos em um corpo físico tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos aprender a vivenciarmos como cristãos, e quando nos conscientizarmos também de que iremos receber na vida tudo aquilo que fizemos aos outros, aí sim, o sentimento de orgulho e de egoísmo irão desvanecer, irão desaparecer. E no seu lugar irá nascer e florescer um sentimento de fraternidade e de caridade. O guia infalível para a erradicação do orgulho e do egoísmo em nós próprios é o conhecimento da lei do retorno, que Jesus nos ensinou assim.
a cada um segundo suas obras. Aí veremos a solidariedade que existe entre o passado, o presente e o futuro. Ou seja, aquilo que fomos, o que somos atualmente e o que seremos, ou para onde vamos. Quando esses três fatores se tornarem para nós uma grande realidade, os sentimentos inferiores irão desaparecendo em nossa vida. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo dos ensinos de Jesus aos primeiros cristãos, nos traz ferramentas úteis e de grande importância para que nós possamos erradicar os sentimentos inferiores de nossa existência, de nossa vida. Isso, entretanto, não vai acontecer de uma hora para outra, como se fôssemos trocar de roupa. Gradualmente, vamos nos tornando pessoas mais fraternas, mais caridosas, se vivenciarmos o amai-vos e instruí-vos, que o Espírito da Verdade nos trouxe como ensinamento no século XVIII, quando estava sendo organizada a codificação espírita. Tenhamos fé em nossa capacidade de transformação comportamental, que é o que nós chamamos de reforma íntima. Tenhamos fé em Deus, nosso Pai. Tenhamos fé em Jesus, nosso Mestre. Tenhamos fé em nossos mentores, que são nossos amigos e guias na presente encarnação, de que estaremos e estamos recebendo tudo o que é necessário, todas as bênçãos indispensáveis para que possamos nos tornar bons e verdadeiros cristãos. Muita paz. Queridos amigos, nossa reflexão de hoje será sobre a cortina do eu. O que haverá além da cortina do eu? Uma cortina de vaidade, de egoísmo, de orgulho, que nos impede de vislumbrar a grandiosidade do reino de Deus. Ficamos tão seduzidos pela nossa autoimagem, pelas exigências que nos são feitas, como os valores atuais, de sermos bem-sucedidos, bem estabelecidos sobre sólidos bens materiais, de estarmos em evidência para despertarmos a inveja, para darmos um exemplo de quem venceu no mundo, quando o que interessa a nós mesmos será vencer no mundo. E para vencermos no mundo, temos que nos voltar para o nosso mundo interior. Há milênios nós recebemos, para estudo nosso e evolução, a ciência que é ministrada por Jesus, que nos fala do reino de Deus. Mas existe uma senha para que se possa adentrar este reino de Deus. Seria virtudes. E como são difíceis de serem alcançadas, conquistadas por nós. Porque nós estamos envoltos em ilusões. Paulo de Tarso já nos diz assim: estamos cercados de atribulações, mas não somos esmagados. Estamos ante dificuldades enormes, mas não somos vencidos pelos impasses. Estamos em peregrinação, mas não estamos desamparados. Quando arrojados ao chão, não somos aniquilados. É a fala de alguém que já tem a senha do autoconhecimento e já adentrou as delícias, as maravilhas do reino de Deus. Quais são os nossos interesses? Paulo continua em Filipenses dizendo assim: pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus. Quem vive sob a orientação dos próprios desígnios se dá muito mal, porque
Nós não fomos feitos para a felicidade neste mundo, embora alcancemos a felicidade neste mundo. Porque a felicidade é a paz, a serenidade, a sabedoria, o amor ante todas as circunstâncias, amor a nós mesmos para nos tornarmos invencíveis nesta luta contra a ilusão, a facticidade dos prazeres materiais, quando na verdade o que importa mesmo é sermos voltados aos interesses de Jesus e não aos interesses materiais, efêmeros, ilusórios, que estão nos preocupando tanto, fazendo com que nós fiquemos muito mais voltados para nos satisfazer do que realmente cumprir com aquilo que nos convém fazer. Quando vamos aprender, por exemplo, alguma coisa, porque estamos aqui sempre aprendendo, vamos aprender uma língua, por exemplo. Quais são as palavras? Inglês, que é tão importante e enriquece qualquer currículo. Quando vamos aprender inglês, o que nós preocupamos mais com as palavras I, my, me e mine. O que é isso? Eu, meu, para mim e me pertence. Por quê? Porque é o raio do nosso interesse. Nós estamos como uma criança girando em torno de nós mesmos, numa incrível ilusão de que nós temos que aproveitar até a última gota os prazeres que a vida nos traz. Mas eles são ilusões que se apagam, desaparecem e deixam um gosto muito amargo de decepção e frustração. Queremos lembrar a antiga lenda de Narciso, que se apaixonou pela sua própria imagem. Quando a pessoa é apaixonada, ela não vê outra coisa na sua frente. E se nós não rompermos a cortina do eu, vamos permanecer seduzidos pela própria imagem. Então, lembrando que aqui se conquista as grandes verdades que nos levarão à felicidade. E esta felicidade, a verdadeira felicidade, é uma conquista que se faz. Nós estamos contemplando os narcisos, que são flores lindas, perfeitas. Narcisos, fruto da natureza, que é a criação de Deus. Procuremos nos ligar ao que realmente interessa, porque a verdadeira felicidade é aquela de conseguirmos evoluir nesta grande subida, aspiral, evolutiva, que nos levará com condições de vislumbrarmos, mas não só vislumbrarmos, adentrarmos o reino de Deus, que foi construído para os filhos do Altíssimo. E a sua palavra, a sua orientação está sempre dentro de nós, mostrando-nos como agir, seguindo as pegadas, aprendendo as lições de Jesus, nosso mestre, guia e amigo incondicional. A cortina do eu é um tema fantástico desenvolvido por Emmanuel, como todos os temas que ele desenvolve com bases evangélicas, trazendo para nós as referências de Jesus para que nós possamos nos despertar para a real felicidade. E qual é a verdadeira felicidade? O poeta Vicente de Carvalho, um vate português, diz o seguinte, que a felicidade é uma árvore de dourados pomos, só que nunca a pomos onde nós estamos. E onde é que nós estamos nesse exato momento? Em busca da correria das ilusões materiais, em busca do reencontro com nós mesmos. O que é que nós estamos tentando fazer nessa vida para que realmente valha a pena
esse retorno em mais uma jornada reencarnatória. Estamos em um momento especialíssimo, em um momento histórico, no momento de transição planetária, onde tudo se encaminha para que o nosso planeta possa galgar um degrau a mais no concerto dos mundos. Então, Emmanuel, este mesmo Emmanuel que comenta a cortina do eu no livro Fonte Viva, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o comentário das instruções espirituais para o tema do amar ao próximo como a si mesmo. E o título da mensagem é exatamente egoísmo. E entre todos os comentários que ele aborda nesta mensagem de 1861, recebida na Sociedade Espírita de Paris, Emmanuel comenta o seguinte: expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Então, se existe egoísmo na terra, não é pela própria terra. O egoísmo existe pelo comportamento humano. E o que é que nós, que estamos aqui de passagem, temos feito para beneficiar o nosso próprio planeta? O egoísmo reponta nos descuidos que nós temos para com o clima, para com o ar, para com toda a extensão planetária. O egoísmo está presente em todos os processos de exploração que queremos vincular ao progresso. E, na verdade, tudo pode ser diferente se nós formos diferentes em nossas percepções. Então, expulsar da Terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos é uma tarefa que nos compete. Mas nós só expulsaremos o egoísmo fora de nós, se nós fizermos realmente um processo de limpeza interior, expulsando o egoísmo que jaz em nós mesmos e que, segundo o próprio Emmanuel, nessa mesma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca como a grande chaga da humanidade. O que é uma chaga? É uma ferida. É uma ferida que corrói. E essa ferida tem várias facetas. Por isso, a mensagem que abriu as nossas reflexões de hoje, Estás doente, que também é um dos capítulos de Fonte Viva. Então, entendamos que a virtude rodeada de vícios, o conhecimento dignificante sufocado pelos espinhos da ignorância, é a representação macro desta vigência do egoísmo conosco e em nós mesmos. Temos virtudes, queremos ser bons, mas querer ser bom à custa da miséria do outro não é uma coisa legal. Temos conhecimento, mas o conhecimento que nos impele para a ciência sem consciência, quer dizer, termos a propriedade do entendimento, da compreensão, mas não usarmos os nossos conhecimentos para o bem, mas para servir a ignorância, é um ponto de cultivo do egoísmo em nós e no mundo. E mais, o sofrimento e a morte nos surpreendem dentro da glória de viver. O que significa isso? Todos nós temos o nosso momento marcado, temos o nosso reencontro com nós mesmos no instante em que estiver finalizada a nossa atividade nessa jornada terrena. Todos nós estamos com o passaporte carimbado, aguardando a hora do grande retorno. Que retorno? O retorno à realidade da vida espiritual, que é a nossa vida real. Lá entenderemos que as ilusões, elas nos corrompem aqui e elas nos amordaçam, elas nos prendem em verdadeiros grilhões de sofrimento do outro lado da vida. Por quê? Como dizia Chico Xavier, só muito tarde percebemos que não amamos o bastante. Só muito tarde percebemos que não saímos de nós mesmos na direção do outro, propiciando
um interrelacionamento pacífico, harmônico, onde a nutrição, o crescimento espiritual seja a tônica da vivência de todos nós. Por trás da cortina do eu, lamentável cegueira diante da vida, diz o benfeitor Emmanuel. Porque por trás da cortina do eu, nós somos cegos para a nossa realidade. Nós não nos enxergamos como realmente somos. Esquecemos que somos seres imortais, que somos pequeninos e que a nossa grandeza tem o tamanho da nossa humildade. Portanto, que a cortina do eu possa descerrar para você novos horizontes, para que você seja você mesmo, em busca de você mesmo, nessa vida que você usufrui por um tempo e que significa um grande processo de aprendizado, que possamos sair desta para outras experiências com uma coletânea de conquistas mais positivas do que negativas. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Nesta oração, Ele nos congrega a todos a sentirmos o que seja uma família única, a família humana, porque o Pai Celestial está também nos protegendo e amparando, conduzindo-nos, já que Ele pôs em nossos corações a chama do amor imperecível. Pai que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, da forma como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.